Então, pessoal, na realidade, o nome do capítulo é os genitais, né, mas eu não coloquei isso na publicidade, porque senão ia ser um problema colocar o nome do capítulo, né, do livro, no como chamada, né, não seria interessante. Mas depois eu fui vendo no próprio capítulo, né, que na realidade esse capítulo ele não fala exatamente dos genitais, né, mas ele vai falar do amor, né. Então, ele seria um percurso sobre significados do amor e as possibilidades do amor e da intimidade, muito mais do que um percurso sobre os genitais, né. Então, a partir da questão dos genitais, ele vai fazer toda uma reflexão, né, a respeito da libido, do que é a libido e de como essa libido vai se manifestar na nossa vida, as possibilidades dessa libido enquanto uma energia, né, uma energia de vida, né, que nos leva à vida. Então, uma das coisas que eu gostaria de começar, apesar de que ele coloca isso no capítulo de uma forma mais para o centro do capítulo, é com essa imagem, né, que é uma imagem muito antiga, primordial, né, que representa a união dos princípios, que seria uma forma fálica, né, e uma forma como feminina, juntas, né. Então, essas duas formas, elas foram encontradas em em, na Índia, em escavações muito antigas e depois elas se perpetuam, né, tem muitas manifestações delas dentro das culturas orientais. Mas ela representa justamente isso, o princípio sagrado masculino e feminino, a união dos princípios. Então, ele traz algo que eu achei bem interessante citar para vocês, né, que cuidar do corpo é cuidar do universo. Cuidar do universo e do meio ambiente é cuidar do corpo. Então, essas duas coisas não como coisas separadas, né. Então, a questão da corporeidade, a forma como eu me cuido, a forma como eu, vivo a minha amorosidade tem a ver, com a forma como eu vou me relacionar com o mundo. E, os dois cuidados estão em ressonância, né, cuidar de mim e cuidar do outro, cuidar do ambiente, são coisas que não estão separadas, né, são coisas que estão juntas. Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente ver quando vai ver a questão da sexualidade, né, e da própria repressão da sexualidade, é que a repressão ela não se dá somente na nossa história individual, né? Não é uma questão da nossa história de vida, é também da nossa história de vida, mas nós somos o resultado, né, da história da humanidade. Então, a forma como a gente vive a nossa corporeidade, a forma como a gente vive as relações de prazer, né, a forma como a gente vive o amor tem a ver com o percurso da própria humanidade. Então, as repressões que existem da sexualidade, elas não são derivadas só da minha história familiar. Essa história familiar é uma história geracional, né? E que está imersa em contextos históricos. Esses contextos históricos, eles criam paradigmas de como eu vou me relacionar com o mundo, né? E com a minha corporeidade, e com o outro também. Então, quando a gente vai pensar a questão da repressão sexual, né, a repressão do prazer, a forma como as pessoas muitas vezes se relacionam com culpa em relação à própria sexualidade, é importante a gente entender que isso não se limita ao entorno desse indivíduo,
né? Mas sim que isso tem a ver com uma história comum de todos nós. Então, a forma como nós lidamos com a nossa sexualidade, ela está toda perpassada pela história humana, né? A história da civilização onde a gente vive, a história do país onde a gente vive, né, onde a gente nasceu, da cultura, da religião, né? Tudo isso está influenciando na, na nossa vivência da nossa sexualidade como indivíduos, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando em relação à nossa potência ou nossa impotência, a nossa capacidade de ter prazer ou não, né? É, é, como se fosse algo somente nosso como indivíduos, né? E não nos damos conta que somos herdeiros, né, de toda uma relação com a corporeidade. E principalmente quando isso se traduz em culpas, né, somos herdeiros também de toda uma relação, né, de, que gera, né, que vai criminalizar, né, a sexualidade, que vai tornar ela um pecado, que vai tornar ela algo sujo. Então, na realidade, somos herdeiros disso, né? Então, é muito difícil a gente ver uma dificuldade na área sexual como algo somente do indivíduo, né? Tem um somatório de coisas que passa em nível de cultura, de civilização, de religiosidade, de contexto onde a pessoa nasce. Mas é interessante porque se a gente pensar em como a gente vive a nossa sexualidade, né, se é com culpa, se não é com culpa, se é com prazer, se não é com prazer, né, se tem conflito ou não tem conflito, se flui ou se é rígido, essa forma de viver a sexualidade tem a ver com a forma como eu me relaciono com o mundo, não está separado, né? E aí eu me recordo muito do Rolando Toro, né, o criador da biodança, de ouvindo ele falar isso, né? E quando, por exemplo, um homem se sente impotente, né, ele não consegue ter uma ereção, ele sente a questão da impotência, em geral, isso não está relacionado somente com a relação sexual em si, mas está relacionado com a sua impotência diante da vida, né? Então, que quando existe uma dificuldade em relação ao prazer e ao desfrute, não está somente restrito ao campo da relação sexual em si, mas está abrangendo uma questão existencial bastante profunda, porque extrapola inclusive a dimensão daquele indivíduo, porque pode ser que isso tenha a ver com algo que venha de uma cultura ou de uma relação familiar, né? Então, por exemplo, uma mãe, né, que tem uma filha, pode ser que e essa mãe tenha toda uma dificuldade, uma repressão em nível de ter prazer, considerando o prazer algo sujo, feio, pecaminoso, né? Possivelmente ela passe isso para a filha também, né? Porque seria quase impossível para ela ver a filha vivendo de forma livre a própria sexualidade. Então, essas coisas vão se perpetuando, né, de geração em geração, passando de um componente da família para o outro, de pais para filhos. Então, daí o Leloup vai falar dessa energia tão forte, né, que é a libido, que dentro da teoria de biodança a gente vai ver como uma energia instintiva básica, né, que todos nós temos e que pode estar mais mobilizada ou não, né, ou mais reprimida, que pode estar aberta, estimulada com
com liberdade e ressonância em relação ao outro, né? Ou não, pode estar reprimida, cheia de culpas, cheia de doenças, né? De enfermidades. Então, a libido, dentro dessa perspectiva, ela é um componente do encontro humano. O que quer dizer isso? Que a libido ela não é só um componente da relação entre duas pessoas, mas ela é um componente de todas as relações que a gente tem com o mundo. A libido é, antes de tudo, um desejo muito grande pela vida. É o que faz a gente ter sabor na vida. E ela está permeando todos os nossos atos, todas as nossas relações. E daí o livro ele vai falar de nuances dessas manifestações, né? Que ele vai colocar, ele vai trazer muitas nuances, né? Mas ele vai começar com algumas básicas, né? Então ele diz que eu chamei de apreciação, porque eu adoro essa palavra apreciar, né? Eu acho que quando a gente trabalha dentro dos 5 sentidos, a gente trabalha com a questão da apreciação, a arte de apreciar, né? Então, ele coloca que, num primeiro momento, né, o que a gente tem dentro da libido é essa questão de o desfrutar, né? Desfrutar de um toque na pele, o desfrutar de uma comida, desfrutar de uma paisagem bonita, de uma música, de um perfume, né? Então é esse desfrutar e está ligado aos 5 sentidos. Então que seria um primeiro toque, né? Dessa questão da libido. Depois ele coloca aqui o estado de felicidade como um componente também da libido, né? Então, o estar feliz, né? O estar pleno pela felicidade. Daí depois a questão do gozo, né? O gozo ele é um pouquinho diferente de simplesmente o sentir através dos sentidos, né? Porque tem uma implicância no sentido de eu me entregar e deixar que aquilo que eu sinta influencie dentro da minha subjetividade, dos meus sentimentos, me transforme como pessoa, né? Então, no gozo existe algo que me transforma, que faz uma alquimia dentro de mim. Eu sou tocado com mais profundidade através do gozo, né? Existe um estado de entrega à sensação. E, em geral, o gozo ele não vai ser só a experiência de um sentido, mas ele vai ser o acúmulo de todos os sentidos numa única experiência vivencial, né? Onde essa experiência faz uma transformação em mim, né? Que sinto. E daí ele fala do estado de bem-aventurança, que tem a ver com o gozo, mas ele é mais profundo ainda, porque o estado de bem-aventurança é a experiência quando ela te leva à conexão com o sagrado. Então, essa experiência, ela te faz tocar na divindade, ou te faz sentir como divino também. Então, o Leloup ele traz esses 4 estágios, né, da libido. E daí ele faz essa relação, né? E seria a libido como uma energia vital, né? Como uma energia de se colocar na vida, a vontade de viver, né? Depois ele vai falar da paixão, né? Como um elemento de atração extrema para algo que está fora, né? Em geral, uma pessoa, mas pode ser uma atividade também, né? E depois essa passagem para compaixão, né? Que já seria
algo que tem a ver com a transcendência, né? Com, com amor num sentido mais amplo, um amor num sentido que não está tão direcionado, né? Um amor como um tocar uma fonte, né? Uma fonte que está dentro da gente, já não está mais fora da gente. E daí ele vai fazer um percurso por algumas modalidades de amor, né? Com alguns estilos de amor, sem um julgamento, né? Mas ele faz como um percurso evolutivo do amor, né? Desde a libido até a compaixão. Então ele começa por essa palavra, porneia, né? Que ele coloca como um amor devorador, que na realidade a palavra pornográfico, né, tem a ver com isso, porneia. E seria, ele coloca que na realidade o amor porneia, ele é um amor que é presente nas crianças, nos bebês, né? Que desfrutam, né, da libido a partir de uma sensação de colocar para dentro aquilo que é amado, né? Então tem muito a ver com o bebê na fase oral, né? E que é atendido imediatamente, que ele quer absorver o mundo, né? E ele sente, ele tem a sensação de que o mundo está ali a serviço dele, né? É uma fase psicológica super importante, né? Mas daí o que o Leloup coloca, né? Ele é uma fase natural e linda se a pessoa é um bebê. Né? Agora, se ela se manifesta como uma pessoa de 50 anos, já é meio ruim, né? Por quê? Porque nesse tipo de amor porneia, ele é um amor que vai tornar o outro inexistente, no sentido de que o outro é algo que eu tenho que absorver, né? É algo que eu tenha que... o outro quase não existe, ele está a meu serviço, ele serve para satisfazer as minhas necessidades. Então, claro, quando a gente está na dimensão da criança, do bebezinho, isso é mais que natural. Mas alguns adultos permanecem nesse tipo de amor toda a vida. Né? E daí é muito difícil ter o reconhecimento do outro. Né? Acaba por sempre devorar o outro, né? Ou seja, pular a identidade do outro e se nutrir disso. Depois, ele coloca o amor paté, né? Que vem de patos, né? A palavra patologia tem a ver com isso, né? E a própria palavra paixão, né? Tem a ver com essa etimologia. Então, e ele relaciona esse amor paté com a adolescência. Ele diz que é normal no adolescente, né? Que ele queira ter aquela outra pessoa para ele, né? A pessoa quer possuir o outro, quer que o outro esteja a serviço dele. Então, já é uma evolução no sentido de que já não é devorar o outro, mas o outro pertencer, né? Então, todas as relações de ciúmes, de posse, né? Tem a ver com esse tipo de amor. O que é interessante, assim, é que, na realidade, na nossa cultura, muito é vivido esse tipo. O que a gente chama de amor tem muito a ver, né, com esse tipo de amor. Ou seja, o outro me pertence, o outro tem obrigações comigo, o outro deve fazer o que, né, está preso num padrão de relacionamento, em normas sociais. As normas sociais, elas são mais importantes que a própria relação, né? Então, o outro vira uma propriedade, o outro me pertence, eu pertenço ao outro. Né? E depois a gente vai ter
com outro tipo de amor, que é o erótico, o eros, né? E daí, eu não sei se vocês se lembram no percurso, quando a gente falou dos pés, né, e de Mercúrio, ou de Hermes, né, que ele dizia assim que é, Hermes quer dizer os pés alados, né, a capacidade de ser leve, de voar, né? E aqui, então, ele diz que Eros é o sexo alado, né? É a capacidade de voar dentro da sexualidade, né? E o que traz Eros é a beleza do sexo, o amor como beleza, como o dom da beleza. Alguns de vocês estão fazendo o percurso da profecia celestina, né? E é interessante a gente fazer a relação, né? De que dentro do profecia celestina ele diz assim que o que faz fluir a energia, né, de amor é justamente a beleza, que o amor está relacionado à beleza. Então, se a gente só consegue se nutrir da amorosidade a partir da conexão com a beleza. Obviamente, aqui a gente não está falando de uma beleza industrializada, né? De uma beleza estereotipada, mas a conexão com essa energia da beleza, né? A beleza da vida, a beleza da manifestação de cada ser, a singularidade de cada um. A conexão com isso. O ser é especial, né? Aquele outro com o qual me relaciono não me pertence, ele é especial. Ele me cativa pelo especial, pela sua beleza, e não porque ele é uma propriedade minha. Então, depois a gente vai ter o amor estorge, que é um amor que, na realidade, ele tem a ver já com princípios de família. Né? Mas ele pode estar nas relações de par também, como um princípio de harmonia. Né? Então, é quando a gente encontra dentro das relações amorosas a capacidade de estar harmônico com o outro. E daí eu me lembro muito das nossas danças em biodança, né? Quando a gente faz as danças de sincronização em pares, né? Que eu sempre dou a consigna, né? E os facilitadores dão essa consigna de que, bom, se eu fizer uma dança sozinha, eu vou dançar de um jeito. Se o outro fizer a dança sozinho, ele vai dançar de outro jeito. Mas quando a gente está junto, dançando juntos, de mãos dadas, surge uma terceira dança, que é a dança da relação. E esse princípio eu acho que está nesse tipo de amor, né? É o princípio da harmonia. E a harmonia como uma, uma, uma relação musical com o outro. Né? O que existe na harmonia? Existem vários componentes que formam uma unidade. Né? Então, enquanto entre as pessoas existe harmonia, existe a possibilidade de uma unidade nas relações. Né? Então, quando eu me relaciono com outro, eu não sou só uma pessoa me relacionando com outra pessoa. Né? Existe uma identidade da própria relação. Né? A relação, ela traz uma identidade. Né? Então, por exemplo, existe a identidade Mirtes, mas se eu estou numa relação de par, existe uma identidade dessa relação de par. Se eu estou numa relação de grupo, existe uma identidade dessa relação grupal. E esse é o princípio de harmonia nas relações, onde não existe um mandando no outro ou impondo ao outro, mas existe uma síntese das presenças, né, de cada um.
E daí ele faz, dentro do capítulo, né, ele vai falar da filia, né, que seria um tipo de relação, né, onde existe uma sabedoria, existe um conhecimento, e ele vai dar vários itens da filia, eu não trouxe todos eles, senão ia ficar muito comprido, né? Mas daí eu coloquei mais dentro da filia erótica, né? Que seria o amor pela liberdade do ser, né? Então, seria um momento onde existe uma apreciação não somente da presença do outro como componente da minha vida, mas uma apreciação da liberdade de ser daquela pessoa que está comigo. Então, o estar feliz e estar completo a partir de uma relação onde o outro e eu mesmo sou livre. Então, aqui começa toda uma relação com uma manifestação de liberdade do ser. E aí a gente vai se dirigindo cada vez mais para a compaixão, né? A partir do momento que eu consigo perceber o outro na sua liberdade e amar essa liberdade, né? Então eu entro na noia, que seria doação, generosidade. Então, o amor já como expressão de generosidade, de algo que eu tenho que dar, que eu tenho que compartilhar com o outro. O amor caris, que é a gratidão pela presença do outro. A gente vai vendo que vai se tornando cada vez mais transcendente. E ágape, que é amar a partir da plenitude e não da carência. O amor ágape é um amor muito abrangente, né? É um amor que se fala muito dentro da cultura cristã, né? Mas na realidade ele ágape é uma palavra grega, né? E ela tem a ver assim com esse amor fraternal, né? Um amor que abarca, que não julga. E aqui a gente está plenamente na compaixão, né? Então daí trago uma frase dele, né? Amar não somente a partir da sede, mas a partir da fonte, da sua fonte que corre. Né? Então, é uma inversão praticamente do que a gente vive em sociedade, né? Muitas vezes nós somos educados para achar que o outro é a solução da nossa existência, né? Que o outro deve nos completar, que se eu não tiver o outro, eu não estou completo, né? Que se eu não tiver o outro, eu não sou feliz. E daí aqui existe uma inversão completa, né? Porque na realidade eu não vou me relacionar com as outras pessoas a partir da minha sede, querendo que o outro mate a sede, mas sim da minha fonte, né? Ou seja, eu sou fonte de amor, não é o outro que é fonte de amor para me matar minha sede, mas eu mesma sou fonte de amor. E daí, fechando, né, com algo que a gente vê em biodança, que é o luminoso, né? Então, o amor e a sexualidade enquanto vivência luminosa. Ou o que quer dizer isso, né? O amor e a sexualidade são vivências que, quando elas estão num nível muito profundo e muito transcendente, elas são inexplicáveis. Né? Não existe como explicar, não existe como transformar em palavras. São de um nível de grandiosidade, de um nível de beleza, de um nível de contato com o próprio ser, de ensinamento, que é impossível traduzir em palavras.